Você já parou para pensar que absolutamente tudo o que está acontecendo na sua vida hoje, você mesmo atraiu? Sim, tudo. O dinheiro que tem ou não tem, as pessoas ao seu redor, a sua saúde, o seu trabalho, até os problemas que você jura que não pediu. E se eu te dissesse que em apenas 3 dias, você pode virar essa chave e mudar completamente o rumo da sua vida? Parece loucura, eu sei, mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tinha dinheiro, nem estudo, nem propósito. E em pouco tempo, minha vida deu um salto tão grande que me fez sair de um emprego em posto de gasolina para ganhar mais de $100 mil por ano com uma empresa de limpeza, sem nunca ter estudado negócios. Mas eu não fiz isso com sorte. Fiz com as leis universais. E hoje vou te mostrar como aplicar esse segredo em 4 passos práticos para transformar sua realidade em apenas 3 dias. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, dinheiro e relacionamentos com tanta facilidade, enquanto outras lutam a vida inteira sem sair do lugar? Eu também já me perguntei isso, e por muito tempo acreditei que era falta de sorte, ou talvez falta de estudo, de contatos, de nascença mesmo. Mas a verdade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, poderosa demais para ser ignorada. Tudo no universo está em constante vibração. Tudo, inclusive você. E o que ninguém nunca me contou é que você só consegue atrair aquilo que está em harmonia com a vibração que você está emitindo agora. Veja, a maioria das pessoas acha que está pensando positivo, mas vive sentindo medo, preocupação, insegurança. E aqui está o ponto central. Não é o que você pensa de vez em quando que muda a sua vida, mas sim o que você sente com consistência. Porque o sentimento é o reflexo da sua vibração e é a vibração que atrai. O que você sente agora é exatamente o que está sintonizando. É como uma estação de rádio. Você não vai ouvir música clássica sintonizando numa estação de rock. E você também não vai atrair prosperidade enquanto estiver sintonizado na frequência da escassez. Eu aprendi isso na prática. Não por teoria, mas por sobrevivência. Teve uma época em que eu não tinha absolutamente nada. Eu mal conseguia pagar o aluguel, não tinha uma formação decente. E as pessoas ao meu redor me diziam que eu não ia chegar a lugar nenhum. Um dia, num daqueles turnos no Corpo de Bombeiros, um homem me entregou um livro. E foi ali, lendo Think and Grow Rich, que eu tive meu primeiro contato com essa ideia de que nossos pensamentos moldam nossa realidade. Mas, mais importante do que isso, eu comecei a entender que não bastava pensar. Era preciso sentir. Era preciso vibrar na mesma frequência daquilo que eu queria atrair. Foi quando decidi fazer um experimento comigo mesmo. Passei 3 dias inteiros me policiando. Toda vez que um pensamento de escassez aparecia como "isso é caro demais, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir", eu substituía imediatamente por algo como "eu sou abundante, isso está a caminho, eu mereço isso". E algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas ao meu redor mudaram. Oportunidades começaram a surgir. Eu consegui meu primeiro cliente sem sequer fazer uma proposta formal. Era como se o mundo estivesse respondendo de volta, só que agora falando a mesma língua que eu. Você pode testar isso agora mesmo. Feche os olhos e pense numa coisa que você quer muito. Pode ser dinheiro, um relacionamento, uma mudança de carreira. Agora, preste atenção em como você se sente ao pensar nisso. Se a sensação for de ansiedade, medo de não conseguir, dúvida, então é essa frequência que está ativa em você. E é isso que você está enviando para o universo. O desejo é como o pedido. O sentimento é como o pagamento. E sem o pagamento certo, o pedido não se realiza. O mais curioso é que quando você começa a mudar sua vibração, você não precisa mais forçar as coisas. Elas começam a vir até você. E não é mágica, é física. A ciência já mostrou que tudo é energia. Você, seu corpo, a cadeira em que você está sentado, o dinheiro que você quer, tudo. E energias semelhantes se atraem. Esse é o ponto onde ciência e espiritualidade se encontram. A vibração.
E sabe o que é mais comum acontecer quando eu falo sobre isso? A pessoa diz, mas eu penso positivo e mesmo assim nada muda. A pergunta que eu sempre devolvo é, você pensa positivo ou você sente positivo? Porque há uma diferença gigantesca entre dizer da boca para fora, eu sou próspero, e realmente acreditar e sentir essa prosperidade vibrando dentro de você. A maioria das pessoas tenta enganar o universo com afirmações, mas você não engana sua vibração. Ela é sincera. Ela mostra exatamente onde você está. Tem um detalhe importante. Seu corpo também te mostra. Você sente no estômago, nos ombros, no peito. Quando você está vibrando bem, o corpo relaxa. Quando você está em baixa vibração, você sente aperto, tensão, desconforto. O sentimento é seu GPS. Ele te diz se você está no caminho certo ou não. E se você quer mudar sua vida em 3 dias, comece com 3 dias de total honestidade emocional. Sinta o que está sentindo. Identifique. Mude. Não ignore. Substitua. Um pensamento de cada vez. Um sentimento de cada vez. Eu já vi pessoas que estavam endividadas até o pescoço conseguirem limpar o nome e abrir um negócio em questão de semanas, simplesmente porque decidiram mudar o que sentiam. Já vi casamentos arruinados voltarem à harmonia. Já vi pessoas largarem vícios que carregavam há anos. Tudo isso começou com uma decisão interna de mudar a vibração, de sair do medo e entrar na frequência da solução. E você? Quantas vezes já acordou com aquela sensação de que o dia vai ser pesado, que nada vai dar certo, que está tudo fora do lugar? Pois é, nesse momento você está emitindo exatamente o sinal que vai trazer mais do mesmo. Mas se você decidir conscientemente mudar esse padrão, mesmo que o mundo à sua volta ainda esteja igual, sua realidade vai começar a responder. Porque a mudança sempre começa dentro. E quando você muda o que vibra, muda o que vive. Não precisa esperar por um milagre. O milagre é você. Comece hoje. E por 3 dias, vibre como se já tivesse aquilo que tanto deseja. Sinta, vibre, permita-se e observe. Observe o que começa a acontecer. Porque vai acontecer e vai parecer coincidência, mas não é. É resposta, é sintonia, é lei. As pessoas vivem dizendo que seus problemas são grandes demais, que não têm dinheiro suficiente, que tudo está fora do alcance. Mas eu te digo com total convicção, nada é grande ou pequeno até que você compare com alguma coisa. Isso não é filosofia barata, é a pura verdade por trás de uma das leis mais poderosas que existem, a lei da relatividade. Essa lei afirma que tudo é relativo. Tudo. E quando você realmente entende isso, percebe que a maioria das limitações que carrega são construções mentais baseadas em comparações equivocadas. A pessoa olha para uma dívida de $5.000 e entra em desespero. Mas será que isso é muito mesmo? Muito em relação ao quê? Se alguém ganha $1.000 por mês, pode parecer assustador. Mas para quem gera 50 mil por mês, essa dívida parece um detalhe. O valor da coisa não mudou. O que mudou foi a perspectiva. O problema não é o número, é a forma como você se relaciona com ele. E é aí que a grande virada começa, quando você decide mudar a referência. Foi isso que eu fiz quando abri minha primeira empresa. Eu não tinha nenhum cliente, nenhum equipamento, nenhum conhecimento técnico, só uma ideia na cabeça e uma urgência no peito. Se eu tivesse olhado para a minha situação com os olhos antigos, teria visto um abismo. 0 experiência, 0 dinheiro, 0 chance. Mas ao invés disso, eu comecei a comparar com algo ainda menor. Pensei, eu sei limpar um escritório. Se eu limpar bem esse, ele pode me recomendar para outro. E aí deixei de ver um obstáculo gigante e comecei a ver um degrau. Um por vez. Um degrau de cada vez. No final do primeiro ano, minha empresa já tinha passado dos $100.000 em faturamento. E tudo começou com a decisão de reduzir o impossível a algo gerenciável. A verdade é que todo grande problema se dissolve quando você o enxerga por partes. A maioria das pessoas paralisa porque olha para a meta inteira de uma vez só. Quero ganhar 10 mil por mês. Quero quitar todas as dívidas. Quero mudar completamente de vida. Mas o cérebro, quando se depara com algo que parece grande demais, ativa o medo, a procrastinação,
a dúvida. E é exatamente aí que você deve aplicar essa lei. Reduzir tudo ao nível do possível imediato. Qual é o menor passo que eu posso dar hoje? Só isso, nada além disso. Agora pare e pensa comigo. Quantas vezes você já deixou de começar algo porque achou que seria difícil demais, demorado demais ou caro demais? Você está se comparando com o topo da montanha sem perceber que a subida começa com um passo. E ninguém sobe correndo. É um passo de cada vez. Um por dia. Um esforço pequeno, mas consistente. E eu não estou falando aqui só de dinheiro. Essa lei se aplica a tudo. Relacionamentos, saúde, autoconfiança. Eu já vi pessoas que queriam emagrecer 20 quilos e desistiram porque olharam o número inteiro. Mas quando começaram a focar em perder meio quilo por semana, tudo ficou mais leve. E com leveza veio a constância. E com constância, o resultado chegou. A mesma coisa vale para quem quer sair das dívidas. Você não precisa quitar tudo hoje. Mas você pode ligar para um credor e negociar uma parcela. Isso muda a frequência. Você sai da vibração do desespero e entra na vibração da resolução. E o universo responde a isso. Sempre responde. Agora, é importante dizer, essa lei não elimina os problemas. Ela muda a forma como você se relaciona com eles. E isso muda tudo. Porque enquanto você vê como algo intransponível, não age. E se não age, nada muda. Mas se você reduz, simplifica, divide, você se move. E quando você se move, você avança. Uma das perguntas mais poderosas que você pode fazer quando estiver diante de algo que parece grande demais é: comparado ao quê? Pergunte isso com seriedade. Porque talvez o que parece um problema insuportável hoje seja, na verdade, uma lição embrulhada. Talvez aquilo que você chama de fracasso seja só uma experiência mal interpretada. Eu me lembro de uma vez, anos atrás, em que perdi um contrato importante. Foi um baque. Eu poderia ter me afundado naquele sentimento de perda. Mas, em vez disso, pensei, isso é ruim comparado a quê? Ruim comparado ao que eu esperava. Mas e se isso for só um redirecionamento para algo maior? E pouco tempo depois, uma outra oportunidade apareceu, ainda maior, mais alinhada com o meu propósito e mais rentável. Se eu tivesse me prendido àquela perda, teria deixado a nova chance passar despercebida. A forma como você encara seus desafios muda completamente quando você aplica essa lei. Em vez de dramatizar, você racionaliza. Em vez de ver monstros, você vê etapas. E o interessante é que, ao fazer isso, você muda de nível vibracional. Porque uma mente que vê problemas como degraus está vibrando em possibilidade. E é exatamente isso que ela começa a atrair: soluções, apoio, clareza. A maior armadilha é comparar a sua vida com a dos outros sem saber o que eles passaram, o que carregam, onde começaram. A única comparação que vale a pena é com você mesmo. Onde você estava ontem? Onde pode chegar hoje? Quais passos já deu? Quais passos pode dar agora? E se eu puder te dar um conselho prático, é esse. Pegue hoje um desafio que você vem adiando há dias, meses ou anos e divida em 3 partes simples. Escreva essas partes, escolha uma, faça só uma. Depois, veja como se sente. Veja como isso muda sua vibração. E como sua vibração nova muda sua realidade. Essa é a chave. Simples, direta, poderosa. Você não precisa resolver tudo agora. Só precisa começar com o que está ao seu alcance. O resto vem, porque a vida responde não ao tamanho do seu problema, mas à coragem do seu movimento. Tem algo que poucas pessoas percebem, mas que, quando compreendido, tem o poder de virar qualquer situação ao avesso. Todo problema carrega dentro de si uma oportunidade de valor equivalente ou até maior. Isso não é um pensamento positivo barato. É a lei da polaridade em ação. Essa lei afirma que tudo no universo tem 2 polos. Não existe cima sem baixo. Não existe luz sem sombra. Não existe sucesso sem fracasso. Cada experiência que você vive tem um lado que te desafia e um lado que te impulsiona. O que determina o que você vive não é o que acontece, mas o lado para o qual você escolhe olhar.
Quantas vezes algo que parecia o fim se mostrou um novo começo? Quantas vezes a dor foi o impulso necessário para mudar o rumo da vida? O problema é que, quando estamos dentro da tempestade, enxergamos só os trovões. Mas a lei da polaridade nos lembra que a mesma energia que forma a tempestade é a que rega o solo e faz nascer novas sementes. Tudo tem dois lados, sempre. E se você decidir conscientemente olhar para o lado que oferece crescimento, sua realidade começa a responder de forma diferente. Eu já vivi isso de forma tão intensa que mudou completamente a forma como eu encaro os desafios. Houve um momento da minha vida em que tudo parecia desmoronar. Eu tinha perdido meu propósito. Minhas finanças estavam em ruínas e minha saúde emocional estava indo pelo mesmo caminho. Mas eu tomei uma decisão. Em vez de me afundar naquilo, eu me perguntei: onde está a oportunidade aqui? Essa simples pergunta foi suficiente para me fazer mudar a rota. Comecei a estudar, a ler, a escutar pessoas que pensavam diferente. E foi exatamente nessa fase que fui apresentado ao conhecimento que hoje compartilho. Se eu não tivesse passado por aquele período que chamei de escuridão, eu jamais teria descoberto minha luz. E isso se aplica a você também. Talvez agora mesmo você esteja lidando com uma perda, uma dívida, um relacionamento quebrado, uma dúvida profunda. E pode parecer que está tudo escuro. Mas a escuridão só existe porque há luz do outro lado. O que você precisa é se mover internamente para enxergar. E a primeira coisa a fazer é parar de resistir. A resistência prolonga a dor. A aceitação abre a porta para a lição, porque a dor não vem para te destruir, ela vem para te reorganizar. Agora pense comigo. Quantas pessoas você conhece que passaram por falência e depois construíram negócios milionários? Quantas que foram rejeitadas em relacionamentos e depois encontraram o amor verdadeiro? Quantas que enfrentaram doenças e depois viveram com mais propósito? Isso não é coincidência, é polaridade. O mesmo evento que para uns é destruição, para outros é renascimento. A diferença está na interpretação. E interpretação é escolha, é decisão. Você não escolhe tudo o que acontece, mas escolhe o que aquilo vai significar para você. Um exemplo poderoso disso é o de Steve Jobs. Foi demitido da própria empresa, humilhado, descartado. Ele podia ter afundado, mas decidiu usar aquilo como combustível. Criou a Pixar, revolucionou a animação e, anos depois, voltou para a Apple e transformou a empresa na gigante que conhecemos. Aquela demissão parecia uma tragédia, mas era a semente de um legado ainda maior. É assim que a lei da polaridade funciona. O que hoje parece o fim, na verdade, pode ser o ponto exato de virada. Mas só se você olhar além do que seus olhos conseguem ver no momento. E não é só com grandes empresários ou celebridades, é com todos nós. Uma mãe que perde o emprego pode usar o tempo livre para iniciar um pequeno negócio em casa. Um jovem rejeitado em uma vaga pode descobrir uma habilidade que não sabia que tinha. Um casamento em crise pode revelar verdades que estavam sufocadas há anos. O caos é incômodo, mas é também esclarecedor. E quando você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, para que isso está acontecendo? A resposta começa a mudar. Você não está preso na sua situação. Você está parado no lado errado dela. Mude o foco. Veja o outro lado. Ele está lá. Sempre esteve. Mas exige coragem. Coragem de abandonar o papel de vítima e assumir o de criador. Coragem de ver a dor como professora e não como carrasca. Coragem de transformar a crise em oportunidade. E isso começa com uma decisão. Quando algo ruim acontecer, respire. Diga para si mesmo, existe um lado bom aqui. Eu só preciso encontrá-lo. Isso não é negar a dor, é atravessá-la com propósito. Porque quando você olha para o lado certo, você encontra forças que nem sabia que tinha. Você ativa uma frequência diferente, e essa frequência começa a atrair novos cenários, novas pessoas, novas possibilidades. Essa é a beleza dessa lei. Ela não diz que a vida será fácil. Ela diz que para cada baixa existe uma alta do mesmo tamanho esperando ser acessada. Não há problema sem solução.
Não há perda sem ganho potencial. Não há queda sem chance de reerguimento. A vida é dual. E quando você entende isso, para de temer os extremos, porque você sabe que todo vale esconde um pico e que toda escuridão antecede o amanhecer. Agora, se você estiver passando por algo que parece grande demais, eu te convido a fazer isso. Escreva a situação num papel. E logo abaixo, escreva 3 possibilidades de como essa situação pode te fortalecer, te ensinar ou te guiar. Pode parecer difícil no início, mas ao escrever, você começa a mudar o foco. E onde vai o foco, vai a energia. E onde vai a energia, a realidade se transforma. Não se engane, o problema não veio para te parar. Ele veio para te posicionar, para te acordar, para te preparar. Porque do outro lado da dor que você sente agora, há uma versão sua que você ainda nem conhece, mas que já está te esperando. E quando você decidir atravessar com os olhos certos, vai encontrá-la. E vai entender que tudo, absolutamente tudo, fez sentido. A vida tem um ritmo. Ela sobe e desce como a maré, como as estações do ano, como o nosso próprio humor. E por mais que a gente tente controlar tudo, existem momentos em que simplesmente as coisas parecem não fluir. Nada dá certo. Os projetos travam, o corpo cansa, a mente pesa. E aí vem aquele pensamento perigoso. Será que eu estou fazendo tudo errado? Mas a verdade é que talvez você esteja apenas vivendo um ciclo natural de baixa. E é aí que entra a lei do ritmo. Ela nos ensina que tudo se move em ciclos. Tudo, inclusive você, inclusive seus resultados, inclusive seus dias bons e ruins. Há momentos em que tudo parece conspirar a seu favor. Você se sente inspirado, as ideias fluem, os negócios avançam, as pessoas cooperam. Mas, de repente, o cenário muda. A energia baixa, surgem imprevistos. Você se sente mais lento, mais sensível, talvez até desanimado. E a maioria das pessoas interpreta isso como fracasso, como se estivesse regredindo. Mas não está. Está apenas atravessando a parte baixa do ciclo. E o erro não está em cair. Está em acreditar que vai ficar ali para sempre. Porque não vai. Foi Emerson quem disse que a lei de causa e efeito é a lei das leis. Tudo o que acontece tem um motivo. E tudo o que você sente é efeito de algo que você pensou, decidiu ou agiu. O seu humor, sua disposição, seu ambiente, seus resultados, todos são efeitos de causas anteriores. Mas aqui está o detalhe. Se você não estiver consciente dessas causas, vai achar que a vida está acontecendo com você, quando na verdade está apenas respondendo a você. E essa combinação entre ritmo e causa e efeito é o que faz muita gente patinar. Porque a pessoa entra numa fase de baixa e começa a agir como se aquilo fosse o novo normal. Reclama, desiste, desacelera, se sabota. Só que tudo que ela faz nesse estado é gerar novas causas negativas. E aí o que era uma fase passageira vira um padrão permanente. Porque cada nova atitude de desânimo gera um novo efeito. Mais frustração, mais bloqueio, mais escassez. Mas e se, no lugar de reagir, você decidisse agir com consciência? E se mesmo nos dias ruins você mantivesse sua vibração elevada? E se você dissesse, ok, estou num ciclo de baixa, mas não sou o meu ciclo. Eu sou o que escolho fazer com ele. Isso muda tudo. Porque a frequência que você sustenta nos momentos difíceis é o que determina a qualidade da próxima fase. E se você planta com fé durante a seca, vai colher em dobro quando vier a chuva. Eu já vivi períodos assim. Momentos em que, por mais que eu tentasse, parecia que o universo tinha apertado o freio. Eventos que não fechavam, contratos cancelados, até a minha própria energia parecia sumir. E durante muito tempo, eu achava que era culpa minha, que eu tinha feito algo errado. Mas um dia, refletindo com mais profundidade, percebi que não era culpa. Era ritmo. Era um ciclo natural de recolhimento. Um tempo para reorganizar, para ouvir, para pensar. E quando parei de resistir e comecei a respeitar esse fluxo, tudo começou a voltar ao lugar. E voltou melhor, mais alinhado, mais sólido.
Existe um momento para plantar e um momento para colher, um momento para agir com intensidade e um momento para observar com atenção. E entender isso é uma das maiores formas de autodomínio que alguém pode ter. Porque enquanto os outros se desesperam na baixa, você mantém o foco, mantém o padrão vibracional, mantém a visão. E isso faz de você alguém que não depende das circunstâncias para continuar crescendo. E quando conectamos isso com a lei de causa e efeito, tudo fica ainda mais claro. Porque se você está vivendo um efeito negativo agora, seja financeiro, emocional, físico, é sinal de que houve causas anteriores alinhadas com essa vibração. Mas isso não é motivo para culpa, é motivo para consciência. Porque se você foi a causa, você também é a chave. Você pode começar a semear novas causas agora mesmo que vão gerar efeitos totalmente diferentes no futuro. A ciência já mostrou que a maioria das decisões que tomamos diariamente não são conscientes, são reações automáticas a padrões antigos. E se você não estiver presente, vai continuar tomando as mesmas decisões, sentindo as mesmas coisas, vivendo os mesmos ciclos, mas basta uma escolha consciente para quebrar esse padrão. E essa escolha pode ser tão simples quanto levantar da cama com um pensamento novo. Escolher gratidão no lugar de frustração. Escolher movimento em vez de paralisia. Escolher esperança no lugar do medo. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim, embaixo, sem energia, sem direção. E eu não estou aqui para te prometer uma mágica instantânea. Mas posso afirmar com toda certeza, isso não é permanente. Isso é ritmo. E se você não reagir com desespero, mas com clareza, o ciclo vai girar, vai subir, vai florescer. Porque é assim que a vida funciona. E se você plantar consciência agora, o efeito virá com força depois. Sempre vem. E se me permite, aqui vai um desafio. Pelos próximos 3 dias não importa o que aconteça. Se chover ou fizer sol, se o cliente disser sim ou não, se o dinheiro entrar ou não, mantenha a sua energia alta. Reaja com gratidão. Faça o melhor possível com o que tiver. E observe. Observe como, mesmo sem mudar nada por fora, algo começa a mudar por dentro. E essa mudança é a semente de tudo que está por vir. Porque quando você domina o ritmo e se torna causa ao invés de efeito, a vida inteira começa a dançar conforme a sua música. A única coisa que você realmente precisa entender para começar a transformar tudo à sua volta é que você é a causa. Não importa onde esteja agora, o que tem ou o que falta. Você tem o poder de alterar a vibração que emite, mudar a forma como enxerga seus desafios, encontrar oportunidade na adversidade e manter sua frequência firme mesmo nos dias de baixa. Essa consciência muda tudo. E o mais incrível é que, ao aplicar isso por apenas 3 dias, você começa a perceber o universo respondendo de forma diferente. E quando isso acontece, não tem mais volta. Agora, se você realmente quer continuar nessa jornada e subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te levar ainda mais fundo. Lá você vai descobrir como alinhar sua mente, suas decisões e sua ação diária para se tornar 1% melhor do que você é agora. E acredite, esse 1% faz toda a diferença com o tempo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos juntos.